Oi, gente, eu sou Tabata Puentes. Eu sou Luana Xavier e esse é o primeiro episódio do Não Pode e Nem Sai de Cima, um podcast feito por primas irmãs. Sim, porque eu e Tabata somos primas, não exatamente de sangue, de DNA. Mas será que a gente conta essa história agora? Não, acho melhor deixar isso para os próximos episódios, porque isso é uma novela. Por hoje, vai ser só a gente por aqui, para contar para vocês nosso propósito, porque esse podcast existe e o que vocês devem esperar nos próximos episódios. Sabe quando você olha pra sua vida e você vê que tá tudo no lugar? Carreira, independência, autocuidado, amigos, plantas, pets, mas ainda assim tem um vazio? A gente começou esse podcast porque a gente cansou de ouvir das nossas amigas, das mulheres ao nosso redor, por que tá tudo dando errado? Se o problema é a gente, mas a real é... Que esse podcast ele não é só sobre relacionamento, tá? Isso é só o ponto de partida, a pontinha do iceberg. Até porque quando a gente fala de amor, o buraco fica bem mais embaixo. E a gente vai falar tudo aqui no nosso podcast. Esse podcast, ele parte das frustrações amorosas, sim, isso é uma realidade, só que ele não para por aí, tá? A gente tá com um objetivo bem bacana, de acolher, provocar, refletir, criar um espaço em que a gente e vocês possam se comunicar, desabafar, sem se sentir julgada, sabe? Aquele olhar assim de reprovação. A gente aqui pode ser vulnerável, tá? Tá totalmente liberado. E a gente vai receber mulheres, mães, não mães, héteros, bi, solteiras, casadas, empregadas, desempregadas, todo tipo. Porque o que une a gente não é a resposta, é a pergunta. A gente nunca deixa de se perguntar, por que comigo? Será que a gente está fazendo alguma coisa errada? Na minha cabeça eu tô fazendo tudo certo. E ainda assim, tá se sentindo errada no rolê, sabe como é? A gente sempre se sente errada do rolê. Só que a gente quer ouvir você aí que tá acompanhando a gente também, porque esse podcast é coletivo. Aliás, tem uma coisa que eu acredito, é que tudo só funciona na coletividade, porque sozinha a gente não vai pra lugar nenhum. Não. E aí você tem uma história marcante, uma história feliz, triste, uma frustração, um mico, uma raiva, um desabafo? Quer saber como você pode participar? Manda pra gente aqui, tá? O nosso e-mail é o nãopode-nem-sai-de-cima@gmail.com, sendo que esse dedo não pode é aquele demudo, tá? E o Instagram é @nãopode-nem-sai. Cada episódio a gente vai separar uma história enviada por vocês pra gente ler ou ouvir o que vocês falaram, os desabafos, mas não é para falar de acordo com estudos, de acordo com pesquisas, não. Aqui a gente só vai dar pitaco mesmo e falar das fontes que são as vozes da nossa cabeça e dizer se a gente já passou por algo ou se não passou, como é que a gente agiria nessa situação. E vai que rola uma onda meio novela do Manuel Carlos, sabe? Uma trama que de repente a gente descobre aqui no Não Pode Nem Sai de Cima que alguém tá namorando a mesma pessoa. Porque isso acontece, tá, não gente? Não duvido. É raro, mas acontece com frequência. E aí, nessa vibe de dar pitaco mesmo, a gente vai falar do nosso primeiro quadro, que é o Pitaco Coletivo, de uma história que a gente já deu um spoilerzinho lá no nosso Instagram, da Camila, que mandou pra gente. E aí, a gente vai falar da história dela, que é real, e vocês vão entender mais um pouquinho de como vão ser os próximos episódios e o que esperar do nosso pitaco na história das pessoas. Então vamos lá essa história, tá? A história de hoje é da Camila, de 32 anos, que se descreve como a que virou spa emocional por uma noite. Maravilhosa. Gente, eu achei essa definição incrível. Só com esse apelido a gente já sabe que vem uma história muito boa por aí, né? Então eu vou ler aqui o que a Camila mandou pra gente. Oi meninas, tudo bem? Me chamo Camila, tenho 32 anos e preciso contar pra vocês a história de um cidadão que teve o desprazer de me conhecer e desperdiçar a chance. Conheci o indivíduo num bloco de carnaval. Aliás, isso aqui é muito usual, tá? Porque em bloco de carnaval a gente adora fazer um negócio de uma conexão, conhecer alguém, beijar um monte de boca pra ir experimentando, ver qual é. E aí, o que a Camila disse? Que a química foi real, a vibe era boa, o papo fluía. Ele me procurava, vinha na minha casa, tudo aparentemente indo bem. Tô esperando a parte ruim ainda. Eu também tô achando que tá tudo indo bem, gente. Bloco de carnaval, vibe boa, papo flui.
Ok. Só que a gente nunca se via no fim de semana. Ah, gente. Ai, gente, clássico. Por que eles são assim, né? Sempre repetem os mesmos erros. Nem pra ser criativo, dá uma outra desculpa. Só que a gente nunca se via no final de semana. Nunca, nunca. Compromissos. Achei que ele fosse o Papa. Bem ocupado. Depois de umas semanas, a Camila disse, sem conseguir nos ver, porque ele sempre tinha compromissos, ele marcou de dormir aqui na minha casa. Chegou cedo, jantamos, transamos, dormimos de conchinha. Acordamos de madrugada, transamos de novo, tipo, tudo ótimo. Tá meio bom demais, né? Pra ser verdade. Gente, eu tô achando uma história assim, sei lá, de quadrinhos ou da mocinha da novela. Tá muito perfeitinho. Só que ele visualizou, leu tudo. Porque... já sei o que aconteceu aqui. É porque tem uma parte aqui da história que não tá aparecendo, mas o que aconteceu? No dia seguinte, porque eu lembro exatamente da história da Camila, tá? No dia seguinte, dessa vez que ele dormiu na casa dela, ele acordou cedo, foi embora e mandou uma mensagem pra ela. Mandou uma mensagem de cheguei. Ah, foi. Ele sabe aquele tipo, ai, preocupada, quando chegar me avisa. Ele avisou, cheguei. E a pobrezinha ainda mandou, ai, que bom que você chegou bem, que foi tudo bem, foi ótimo nossa noite juntas. E aí? E só, ele não respondeu. Ele não respondeu. Não. Ah, que ótimo, rapaz, que ótimo. E aí, só que passaram-se alguns dias, tá? E a Camila resolveu, tipo, fazer um novo contato, porque já que ele tava calado, né, vamos ver qual é, porque a gente teve uma noite muito legal, então não custa tentar mais uma vez. Aí ela mandou uma mensagem pra ele. O que ela escreveu pra ele? Ela mandou, ai, o que aconteceu, quanto tempo, tá sumido, e aí a desculpa foi... Estou muito ocupado, tô trabalhando muito, muita correria. Meu amigo, você e o Brasil tá na correria. Todo mundo tá matando um leão, 2, 3, 4 por dia. Exatamente. Todo mundo que tá aí na classe economicamente ativa, meu amor, tá na correria. Então esse não é um privilégio seu. Quem não é herdeiro, tá na correria. E aí quando ele recebeu a mensagem, ele visualizou, leu tudo, porque a gente que é esperta... Ou não também, porque é uma opção. A gente coloca lá pra gente saber se a pessoa leu ou não leu a mensagem. Você é do tipo que coloca pra saber se leu a mensagem? Eu acho que sim, e não ter aquela obrigação de responder instantaneamente, até porque eu faço isso direto. Recebo a mensagem e daqui a pouco eu respondo. Eu faço 1000 coisas, no final do dia eu falo, caramba, esqueci de responder, Luana. Não, quer ver uma coisa que eu faço, que é bem boa pra gente não correr o risco de não responder? Você visualizou. Aí você não vai conseguir responder na hora, coloca lá, marca como mensagem não lida. É uma Porque boa. Aí depois, quando chegar no final do dia, você vai naquela sequência de mensagens não lidas e vai respondendo um por um. Só que o nosso coleguinha da história... Eu não sei qual é a opção que ele marca lá, mas no final das contas ele visualizou, leu tudo. E aí, silêncio, parte 2, a revanche. E aí? É isso, meninas. O comentário de Camila, tá? Eu não sei se eu mando um mimo pra ele com um post-it escrito valeu pela ausência. Ela é espirituosa, né, Camila? Debochada. Gosto assim. Ou se agradeço por ter me mostrado rápido o que ele não tem pra me oferecer. Pesado. E aí ela finaliza dizendo, espero que essa história renda no episódio. Tá rendendo já, tá? E que outras mulheres se sintam menos sozinhas por passarem por esses romances de 2 atos e nenhuma responsabilidade afetiva. Com carinho, Camila. E aí ela reproduz mais uma vez aquele termo que ela usou lá no início da história, que era, mas pode me chamar, a que virou spa emocional por uma noite. Então, gente, vamos ao nosso pitaco coletivo, Tabata. Começamos a história o seguinte, você tá num bloco de carnaval, é um lugar com muita gente, então acho que assim, a gente que curte carnaval mesmo, não sei se a galera que tá acompanhando a gente é uma galera que tem a mesma vibe que Luana e Tabata. Quem acompanhou nosso carnaval não acreditou na nossa energia. Eu vou mudar esse espaço, inclusive, pra falar sobre esse assunto, porque é o seguinte, eu e Tabata no carnaval desse ano, a gente tava guardando um carnaval que era pra gente ter curtido juntas em 2007. Pra vocês terem uma ideia, a gente fez uma página no Orkut. Vocês conhecem o Orkut, gente? Eu acho que o pessoal mais novo não deve nem saber. É tipo disquete. Orkut hoje é tipo disquete. Orkut era uma rede social que existia em 1900 antigamente. E a gente fez uma página no Orkut que dizia Luana e Tabata no Carnaval de Salvador 2007. A gente estava aguardando esse momento. Só que Tabata, minha prima, que hoje é comandante de navio petroleiro, ela na época...
entrou na escola, né, pra formação de oficiais da Marinha Mercante. Aí a vida de adulto começou a acontecer. E esse carnaval nunca rolou. E aí, nessa vida de embarca, desembarca, embarca, desembarca, a gente nunca conseguiu curtir um carnaval juntas. E aí, em 2025, a gente decidiu que esse carnaval em Salvador ia rolar. E ele aconteceu com todas as possibilidades que um carnaval pode dar para duas mulheres solteiras. A gente tem muita fé, porque a gente só tinha uma passagem e um sonho. E as coisas foram acontecendo muito melhor do que o sonho. Então, assim, camarote, um bloco pra ir e tal. Subi no trio. Gente, eu subi no trio. Para tudo. Eu subi no trio da Ivete, ela me abraçou. Vocês têm noção? Então, isso é só pra dar um gostinho pra vocês de como a gente curte carnaval de verdade. E aí, sendo duas mulheres solteiras, é super normal que você entrou ali num bloco. Não precisa ser o Carnaval de Salvador. A gente também curtiu pré-carnaval aqui no Rio de Janeiro. Porque esse podcast, ele tá sendo gravado no Rio de Janeiro, tá? Só pra situar vocês um pouquinho. Porque talvez em alguns momentos a gente fale algumas observações sobre bairros daqui, mas a gente vai sempre explicar pra vocês, pra todo mundo ficar por dentro na mesma página. Então, a gente curtiu aqui os blocos de pré-carnaval. E aí, é isso, gente. A energia do carnaval é essa. É a energia da pegação, é a energia de se conhecer. É a energia do networking. Vamos falar palavras assim, né? O networking trabalha muito, é um negócio bem intenso. Tabata é delicada. Ela traz termos mais interessantes pra gente. E aí, nessa história da Camila, pelo que a gente tá entendendo, ela foi curtir um bloco de carnaval. E aí, nesse bloco de carnaval, ela conheceu uma pessoa, conheceu um cara, mas que a energia bateu logo de cara. E assim, eu parto do seguinte princípio. Se o cara quis ir pra casa dela, dormiu lá junto com ela, então assim, rolou uma intimidade maior, sabe? E depois a gente quer que a Camila também, se ela puder, depois mandar uma outra mensagem pra gente, contando um pouco mais de detalhes sobre essa história, porque eu queria saber, por exemplo, que é uma coisa que acontece muito com a gente, tá? Se esse cara, ele também mora sozinho. Porque os caras adoram perguntar logo no primeiro encontro se a gente mora sozinha, porque eles já querem ir dormir na nossa casa, entendeu? E se Camila mora sozinho, se Camila foi até a casa dele, né? Como que ficou esse tempo de convivência entre os dois? Porque, pelo que eu entendi, foi um movimento inicial dele, né? Então, Sim. Pô, legal, o cara com atitude e tal, ele marcou de dormir na minha casa. E aí? E depois, o que acontece? Só que a minha pergunta maior de todas é: se realmente foi legal, se realmente ele sentiu essa mesma vibe, né, esse mesmo papo que ela diz que fluiu, se ele teve a mesma impressão, pra que ele, de repente, tenha sumido absolutamente. Porque eu acho que não tem a ver sobre se você quer continuar aquele relacionamento, se você quer levar à frente, se você quer transformar em uma coisa mais séria, se você quer sair com a pessoa pela segunda vez. Eu acho que é uma coisa de consideração e respeito mesmo, sabe? Ela abriu a porta da casa dela. Eu lembrei, a Camila, no e-mail que ela mandou pra gente, ela falou que nesse segundo contato aí, ele, depois de um tempo, que mandou uma mensagem pra ela. E aquela frase categórica de homem que sumiu e sabe que sumiu e tá tentando voltar, mandou um "e aí, bebê?" Lembra? E aí, bebê? Agora eu lembrei de uma parte da história importantíssima, que não tava aqui no nosso roteiro, que é o seguinte. Ele mandou mensagem pra ela com esse "e aí, bebê?" E aí ela perguntou, tipo, "e aí, pra onde você anda e tal, não sei o que, nananã." Ele falou isso, que tava na correria, só que depois ela segue ele em rede social. Porque a rede social dele é aberta, inclusive. Quem viu o perfil lá do Não Pode Nem Sair no Instagram, acompanhou esse spoiler do que aconteceu depois que ele mandou "isso aí, bebê." E aí, quando ela viu a rede social dele, nesse papo que ele falou que tava na correria, não sei o que, falou até que tava doente, gente. Ele tava de cama, o pobrezinho. E olha, o dia que ele tava de cama, qual era a cama que ele dava? Ele tava na praia, com os amigos, tomando cervejinha, bem de boa. Não, peraí, deixa eu defender o colega, tá? Deixa eu defender o colega. Porque assim, ele falou que ele tava de cama, né? Se essa foi a expressão que ele usou, podia ser que ele tenha juntado. Sabe o que você junta areia aqui, ó? Na praia, junta areia, bota aquela canguinha, faz até um travesseirinho de areia, dá aquela deitada. Não. Era uma cama na praia, gente. Ele não tava tem precisando como defender, dos amigos. Luana, não tem como defender. A pessoa diz que tá de cama pra aumentar ainda o drama da correria, do trabalho. Pra fazer o quê? Pra deixar ela culpada? Não, eu não sumi. Você não me mandou mensagem, eu tava doente, você nem sabia. Agora, a pergunta também tá? Porque são várias perguntas que a gente tem aqui, já que a gente tá dando pitaco na vida de Camila. Mas Camila também mandou a história pra gente porque ela queria ouvir o nosso pitaco, então tá tudo certo. Esse cara, ele tem uma
coisinha chamada responsabilidade afetiva? Porque eu acho que, independente do tempo, tá, gente? Porque é lógico que, se a gente estivesse falando de um relacionamento já, que acontece, que as pessoas estão, sei lá, saindo há 6 meses e tal, mas eu acho que não, acho que independe da questão de tempo. É uma questão de consideração mesmo. Você foi na casa da pessoa, o mínimo é você responder. E aí, se você não tá afim, o que você faz? Você diz. Porque a sinceridade, o que ela faz? A sinceridade, anotem, peguem o caderninho. A sinceridade economiza o tempo de todo mundo. Se ele não quer, fala, olha, Camila, Joana, Francisca, Maria, porque isso não aconteceu só com Camila, eu tenho certeza. Sim. Olha, foi muito legal, foi muito bom, foi muito tranquilo, mas é só isso. Não vai ter como foi pra você, como você acordou, almoçou o quê. É só dizer que aí Camila também, ó, bota a fila dela pra andar. E é aquilo, né? Quando o cara lança um "e aí, bebê", ele tá trazendo um termo fofo, né? Já tá buscando ali trazer a Camila mais pra perto. Então é injusto, cara. Se não tá afim, seja mais direto, honesto, mais seco até, sabe? Não precisa lançar um "e aí, bebê". Mas aí eu tenho uma teoria sobre o "e aí, bebê". Qual eu é? convivo com muitos homens, tá, gente? Minha profissão me obriga a isso, né? Eu vou pro céu sem purgatório. E aí, bebê, ele evita de trocar até o nome. Porque se você chama todas de bebê, não corre esse risco. Imagina facilita o quanto de confusão você evita. Aliás, deixa eu dar uma parte aqui, que é o seguinte. Eu sou uma pessoa que usa, ou usava bastante, aplicativo de relacionamento, você sabe bem disso. E aí, quando eu salvo o nome de um cara no meu celular, eu salvo de uma forma pra me lembrar exatamente quem é aquela pessoa. Então eu vou botar, de repente, alguma característica ali, vou colocar uma observação do tipo: não é mais pra sair com essa pessoa, então eu coloco o nome. Aí eu coloco de onde eu conheci. Se foi no aplicativo, eu vou botar lá: fulano Do aplicativo tal. entendeu? E aí, se é um fulano que vale repetir, eu vou botar vale repetir. É a forma que eu tenho de salvar. Gente, você tem uma forma específica de Eu salvar? não, mas eu tenho 2 exemplos que são muito bons. O primeiro é de uma pessoa que eu conheço, você conhece, que salva assim, vamos supor, Luana, a data do seu aniversário, né, 15 de julho, outra coisa pra vocês anotarem, e aí o bairro da pessoa. Vou chutar aqui, Copacabana. Por quê? Se eu moro em Santa Cruz, Luana, Copacabana vale a pena se for muito bom o deslocamento. Ah, sim, porque pra galera que não é do Rio de Janeiro, tá? Santa Cruz e Copacabana são extremos opostos, tá? Então é papo de, sem trânsito, 1h40. Sem trânsito, tá? Se for de transporte coletivo, então, meu amor, bota mais 1 hora em cima. E aí tem uma outra pessoa que eu conheço, essa você não conhece, que ela coloca assim: fulano, nome lá do abençoado, e 5 coraçõezinhos do lado do nome. Isso é nota? Começa com 5. E aí, durante a interação, se ele vai vacilando, ele vai perdendo a vida. Quando o nome da pessoa tá sem coração, é que ela nem responde, porque não vale mais a pena. Sensacional. Gente, gênia. Gente, esse bofe de Camila não ia ter um coraçãozinho já ia estar devendo a próxima geração. Ia estar com menos 5 coraçõezinhos. Com Meu certeza. Deus. Agora, a gente vai para um momento que é o seguinte. Ó, deixa eu só fechar aqui um pouquinho a história da Camila. Camila, a gente vai esperar que você mande a continuação pra gente. Porque a gente quer saber se esse cara reapareceu em algum momento. Se ele lançou o quê? O clássico? Oi, sumida! E aí, você que ouviu a história da Camila, agora que a gente tá contando, comenta. O que você faria? Você faria o quê? Insistir, você dava logo um bloco nesse cidadão aí, como ela falou, cidadão, né? Você vê o ranço que ela tá. Daria um bloco, daria outra chance, transformaria ele naquele friend zone, ou sei lá, no PA, né? Quando não tá nada pra fazer. E aí, uma coisa que é bom da gente entender, que é essa história do: mas será que vale a pena insistir numa coisa que foi tão rápida e tal? Gente, o mercado tá difícil. A pista tá salgadíssima. É isso que eu ia falar. Eu ia trocar aqui os termos pra pista tá salgadíssima. Então, assim, às vezes a gente tem que tentar mesmo, porque as opções não são tantas assim. Então, de vez em quando, a gente tem que dar uma insistida. Mas vamos lá, que agora a gente vai pro nosso próximo quadro, que é um quadro fixo aqui do nosso Não Pode Nem Sai de Cima, que é sobre isso. E não tá tudo bem. Porque a verdade é que a gente acaba usando esse termo, né? Essa expressão com muita facilidade. Assim, é sobre isso e tá tudo bem. E às vezes não tá tudo bem. Na maioria das vezes não tá. E a gente acaba falando que tá, porque todo mundo tá dizendo que tá. Mas lá dentro, no fundinho, a gente sente que não tá.
E aí eu te pergunto, dormir na casa da pessoa, fazer cafuné, comer, transar e sumir, não tá tudo bem. Lógico que não. Voltar, como aconteceu com Camila, com e aí, bebê, do nada, tá tudo bem? Não, né, gente? Tá tudo errado. E pra você, o que não tá tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho que responder, né? O que é sobre isso não tá tudo bem. Tem uma ótima. A pessoa que não gosta de aparecer com a gente em público. Porque assim, por exemplo, eu sou o tipo da pessoa que quando eu conheço um cara, uma das primeiras coisas que eu vou perguntar primeiro qual é o nome, a minha segunda pergunta vai ser, tá solteiro? Eu já quero saber, pra entender se vale a pena eu continuar esse papo ou não. Então eu pergunto, é casado, tá namorando? Porque, né, às vezes eu sempre olho pra mão, né, pra dar uma olhada ali, de repente, numa aliança, mas uma aliança não é garantia de nada e a ausência dela também não é garantia de nada. Gente, inclusive, eu vou mandar uma história, porque eu já fiz essa pergunta. Tá solteiro? O abençoado... Não responde não. Respondeu. Não responde o que ele falou. Isso vira uma novela. Vamos guardar isso pra outro episódio. Eu nem tinha pensado em mandar essa história, mas agora eu vou mandar. Você vai mandar essa história, me manda com outro nome. Que, aliás, isso é um detalhe, tá, gente? Mesmo que vocês mandem um nome verdadeiro, a gente não vai falar o nome de verdade aqui. Porque a gente não quer expor ninguém, a gente quer só debater e dar pitaco sobre a história dele. A gente só quer se meter mesmo e dar pitaco na vida de vocês. Então, continuando no meu é sobre isso e não tá tudo bem. Eu sempre pergunto. Então, assim, eu parto do princípio que, se você é um cara que tá solteiro, se você é um cara que não tem problemas na justiça, né, que não tá sendo procurado pela polícia, qual o problema de você aparecer comigo publicamente? Eu não acho que tá tudo bem a gente só se encontrar em lugares em que só estamos nós, sabe? Porque às vezes os caras mandam umas desculpinhas assim, ai, mas eu quero ficar assim, mais no particular, é mais só a gente mesmo, a gente no nosso cantinho, ai, que delícia, a gente no cativeiro. Pelo amor de Deus, gente, me deixa passear, ainda mais se o cara for gato, eu quero desfilar com ele, até porque eu sou gato, então eu quero que ele desfile comigo também. Ai, então isso não tá tudo bem. Agora a minha pergunta pra você é, o que pra você é sobre isso e não tá tudo bem? Ai, vou pegar gancho de Camila. Maravilhosa. É esse love bombing seguindo de ghosting. Caraca, você enxurrada de iniciativa, enxurrada de aproximação, enxurrada de bons momentos e depois desaparece? Não tem como entender um negócio desse. Você foi obrigado? Alguém foi lá te forçar a sair da sua casa, dormir na casa da pessoa? Não. Alguém te forçou a ligar, mandar mensagem, chamada de vídeo? Não. E aí depois que você faz tudo isso, você desaparece? Não consigo entender. É aquela história do, ô amigo, me ajuda a te ajudar, sabe? Vamos tá fazendo o mínimo. E por que eu tô dizendo o mínimo? Porque a verdade é essa, assim. Eu acho que você responder a uma mensagem que você recebeu, você não sumir depois de você ter rolado uma noite bacana, uma conexão bacana, eu acho que é o mínimo, assim, né? Então vamos lá. Agora, partimos para o nosso próximo quadro, que é o Ping Pod. Então, o Ping Pod eu vou falar uma frase, uma pergunta, e você vai responder de imediato. Primeira coisa que vier na sua cabeça. E vice-versa, beleza? Tá. Então vamos lá. Eu só tenho as minhas perguntas. A sua, oh, meu Deus. Então vai. Tá, então vai. Surpresa, surpresa! Uma palavra pra quem dorme na sua casa e depois finge que não te conhece. Ah, gente. Na verdade, a primeira eu pensei em se passa, mas aí são duas palavras, não vale. E aí a segunda palavra que eu pensei é uma palavra que não existe, mas que é muito melhor do que a palavra que existe, que é inadmitível. Mas calma, deixa eu explicar. É porque assim, inadmissível fica um negócio muito fluido, sabe? Suave. O inadmitível, ele traz aquele negócio de não concordo, não aceito, critico e julgo sim. Então, pra quem dorme na sua casa e finge que não te conhece, inadmitível. É um neologismo que super funciona. A gente vai criar um dicionário aqui no final desse podcast. Vai, agora pra mim. A pior desculpa que você já acreditou. Cara, ó, tem um problema porque eu sou canceriana, tá, gente? Então, eu sou aquela que você enrolada com um pouco de facilidade. Bom, pensando aqui, eu não sei se essa é a pior desculpa que eu já ouvi, tá? Mas é uma desculpa clássica, que se ouve muito por aí, que é pra terminar um relacionamento. Que é aquela história do... Você é a pessoa certa, mas na hora errada. Por quê? Por que eu acho que é um absurdo essa frase, gente? Porque essa história de hora errada...
O tempo ele é muito relativo, tá? Vou dar uma filosofada aqui. O tempo realmente é uma coisa fluida, o tempo funciona pra cada um de uma forma. A única certeza que a gente tem na vida é a morte, tá? Partindo desse princípio, essa história de, você é a pessoa certa na hora errada, quando você encontra a pessoa certa, a hora vai estar sempre certa. Porque é muito legal você encontrar alguém com quem você se conecta, uma pessoa que tem valores parecidos com os seus, uma pessoa que tem objetivo de vida, sonhos parecidos com os seus, Até sabe? porque é muito difícil já encontrar a pessoa certa. E quantos bilhões de pessoas a gente como. tem no universo e aí a gente encontra a pessoa certa. Aí você vai desperdiçar aquela oportunidade porque a hora que tá errada, pelo amor de Deus, gente. A hora que se dane, gente. Vamos aproveitar o tempo que for, o errado mesmo, mas com a pessoa certa. Que sejam mais criativos nas desculpas de vocês, porque vocês estão bem limitados. Ai. Agora, pra você, um sinal de alerta que você ignorou. Você falou de canceriana, mas eu sou virginiana e caio igual, tá? Não tem nenhuma Pode diferença. ser que o meu ascendente é em virgem, prima, pode entendi. ser isso. É aquela pessoa que quer estar sempre junto pra dizer que, eu gosto da sua companhia, eu quero estar com você, eu quero te acompanhar. Mas depois eu percebi que aquilo ali era só controle. Que queria estar ali fiscalizando as minhas interações, não mexendo no meu celular, mas vendo os momentos que eu pegava no meu celular. Queria estar comigo em todos os momentos, e até consulta médica. Não tem condições. Consulta médica? Sim. Tipo, ir junto na consulta médica, na consulta de rotina? Igual mãe vai conferir no pediatra. É isso, era eu e meu pai. No que cardiologista. Joia, que joia! E aí eu fui ignorando os sinais, mas graças a Deus, né, eu fui iluminada pelo dom da sabedoria e da visão, e aí encerramos esse ciclo vicioso. Chega, né? Agora deixa eu te perguntar. É você. Se eu soubesse antes, eu teria... Se eu soubesse antes... Ai, gente, se eu soubesse antes, eu teria tanta coisa. Né? Não, mas tem um que assim, eu vou contar um pouquinho dessa história, tá? Se eu soubesse antes que ele tinha um relacionamento de 5 anos, porque ele não falava que tinha, tá? Eu não falei que eu faço a clássica pergunta logo no início? Congelada. Solteiro, não sei o que, solteiro e tal. Se eu soubesse que ele tinha um relacionamento de 5 anos, provavelmente eu teria exposto ele na internet. De tanta coisa que ele me mandava, porque é uma pessoa relativamente conhecida e tal. Mas qual foi a história? Como é que eu descobri que ele tinha um relacionamento de 5 anos? Eu vou até sair do roteiro aqui. Eu tô querendo saber essa história. Eu tô chocada. Depois eu te conto quem é. O que acontece? Esse cara me mandava mensagem, assim, tipo, no direct, no Instagram e tal, comentava minhas coisas, blá, blá, blá. Aquela clássica forma de você ir chegando ali devagarinho pelas redes sociais. E aí, eu percebendo que ele tava literalmente dando em cima de mim, comecei a reagir na mesma vibe, entendeu? Tipo, tô gostando disso aqui, vamos nessa e tal, beleza. Só que aí, teve um dia que eu viajei com os meus pais, viajei com meu irmão, a gente fez uma viagem para um lugar que eu adoro, lá em Pernambuco. E aí ele comentou, falando, nossa, esse lugar é incrível, não sei o quê, queria muito conhecer. Quem sabe um dia a gente não vai aí juntos. Então era tipo, vamos fazer uma viagem juntos. Do nada, a gente nunca tinha conversado ao vivo, tá? E eu fui indo nessa. É o love bombing, galera. E aí, depois estive em São Paulo, ia ter um projeto dele artístico, eu fui nesse projeto e tal, a gente se encontrou, nananana. Eis que ele foi fazer esse projeto no Rio de Janeiro. A gente saiu, começamos a ficar e tal, beleza. Aí ele veio fazer o projeto no Rio de Janeiro. Me convidou, tá? Tipo, aqui na minha cidade, ok? Eu fui, só que eu fui e levei uma amiga minha. E aí, quando terminou a apresentação dele e tal, a gente sentou, assim, no bar pra poder trocar ideia e tal. Tava essa minha amiga, e essa minha amiga levou mais 2 amigas. Ficamos sentados, conversando com ele, tá, papo vai, papo vem. Essa minha amiga virou e comentou assim, já que você é dessa área artística, eu tenho um amigo meu que você deve conhecer, que é o fulano de tal. A cara dele mudou completamente. Derreteu. Quando ela falou do fulano de tal. Porque esse fulano de tal era uma pessoa que convivia muito com ele. Portanto, esse fulano de tal sabia que ele tinha uma esposa. Gente, Luana, era pra você ter enviado isso por e-mail, pra gente ler aqui no podcast. Não, mas agora pra poder dar esse temperinho aqui no nosso primeiro episódio, na nossa estreia. E aí,
Essa minha amiga... Gente, assim, a minha cara tá... Não sei nem o que eu falo. Corta para... Uma semana depois, ou alguns dias depois, essa minha amiga encontrou com esse amigo dela, que é em comum com o bofe da história. E aí ela falou pra esse amigo, pô, conheci o fulano, fui numa apresentação dele e tal, nananã. Aí o amigo dela virou pra ela e falou assim, nossa, mas ele não tava com aquela esposa dele esquisita não, né? Porque eles, quando estão juntos, cara, eles são bem loucos. Quando minha amiga me contou isso, por um momento eu pensei assim, não, eu acho que esse amigo dela tá doido. Porque além dele não ter me falado, ele é uma pessoa... que tem uma carreira aí, pública e tal, e não há nenhuma postagem, nenhuma menção. É aquele se você procura que no só, Google, só não fica tem. no cativeiro com a dupla. É esse caso aí, você não sai ao vivo no mundo real com a pessoa que você tá, ninguém sabe que você tá, mas você tá. E aí, o que aconteceu? Por que eu não fiz essa coisa de expor? Primeiro que eu falei isso, assim, que eu teria exposto na internet, eu não tenho certeza se eu ia Eu acho que expor, não, você, tá? você é uma pessoa boa, cara, Mas- evoluída, você não faria um negócio desse. Mas a verdade é que agora, né? Por que agora, mesmo que eu tivesse vontade, eu não iria expor? Porque acabou que eu saí com ele sendo um cara casado, né? Só que eu não sabia. Exatamente. Entendeu? É o que eu falo, gente. A sinceridade economiza o tempo de todo mundo. Você é casado. Sabe, a gente te pergunta assim, e aí, você é solteiro? Você fala, não, sou casado. Você me dá a oportunidade de saber se eu quero vai entrar seguir essa nessa fria ou não. maluquice, entendeu? Tem que ser uma opção minha. Não tá enganada, iludida ali, e depois tá correndo o risco de tomar uma coça na rua sem nem saber. Aí agora, a cereja do bolo que aconteceu nessa história, foi bem recente, que ele fez aniversário. E aí, eu cheguei... eu parei de falar com ele, assim, né? Não toquei no assunto, não falei, eu descobri isso e isso, até porque é isso, eu só posso lidar com o que ele me traz. Publicamente não existe essa informação. Então eu soube dessa informação por terceiros. Então, Terceiros e quartos e quintos, né? não Porque... quis acusar ninguém. Então só fui me afastando e tal, não respondia mais ele. Só que aí no aniversário dele, não é que eu fui mandar mensagem. Eu, de curiosa, entrei nos stories pra ver o que tinha, né, de repostagem, de aniversário e tal. E aí ele fez um repost dessa mulher. E essa mulher dizendo, há 5 anos você é essa pessoa tão importante na minha vida. Tadinha. É aquele que ilumina todos os meus dias, não sei o que. Eu falei, meu Deus, que loucura! Essa história. Tô chocada. Que do nada eu prosegui. vou inventar um carimbo. Chocada, pra gente botar na tela. Porque ó, toda vez que você trouxer uma história dessa, eu não vou ter reação. Bom, mas Como é que você não me conta isso antes, cara? É porque eu queria que você tivesse uma reação aqui muito real no nosso podcast. Eu vou ter que ler o roteiro, que eu já nem sei mais qual é a parte. Não, peraí, que agora sou eu. Ah, tá. Pra te perguntar, a maior cilada afetiva. Temos? Ah, não, isso aí eu não preciso nem pensar. Não? Não. Eu vou mudar por você. Pelo nosso amor. Pela nossa família, nossos cachorros, nossas plantas, por você eu mudo. E não muda nunca. E aí a gente acredita, né? Que vai mudar, aí muda 2 dias. Por que a gente é assim, hein, gente? Ah, Acho que a gente acredita na humanidade. A gente quer que a humanidade seja melhor, então a gente abre o nosso coração. Isso é real aqui, eu tô falando não é clichêzão, não. Eu acho que a gente se abre porque a gente precisa dar chance pras pessoas, sabe? A gente não pode imaginar que todo mundo ser humano é estático, que não vai mudar nunca. Então quando o cara diz, eu vou mudar e eu vou fazer isso por você, porque eu acredito na gente, eu acredito na nossa família. Se a pessoa fala nessa entonação aqui... Até chora. Como é que você não vai acreditar, Não, gente? e aí eu vou falar uma coisa que a minha irmã falou pra mim. Uma das minhas revoltas de relacionamento. E agora eu vou fazer isso que eles fazem. Eu vou sacanear todo mundo. Ela, Tabata, essa não é você. Você é uma pessoa boa, você dá o que você tem. E é isso. O que você tem é bom. Eles é que não tem coisa boa pra dar. E aí isso me pegou. Eu falei, realmente... Eu não vou dar troco de coisa ruim. Eu não tenho coisa ruim dentro de mim. Lógico que às vezes a gente dá umas mancadas, né? Somos humanas, falhas. Mas é isso. Eles parece que nasceram com essa programação de não falar a verdade. Qual é a dificuldade de ser sincero? Sim. Não sei. A gente vai descobrir isso aqui, tá, gente? Tem muito episódio ainda. Bom, ainda temos alguma pergunta pra mim? Eu tenho uma pergunta ainda, calma. Tá. Qual o conselho que você daria... mas aí vai ficar muito, porque... Eu nem sabia dessa história, tá vendo, gente? Eu nem sabia dessa história dela. Qual o conselho que você daria para si mesma de 5 anos atrás? De 5 anos atrás? Então. Quer ver um conselho que eu daria pra Luana de 5 anos atrás? Experimente mais, se jogue mais, pegue mais gente mesmo, porque ainda que algumas histórias deem errado, minimamente você vai ter o que contar num futuro podcast. É isso, é visão de futuro. Vai virar entretenimento, vai virar business, negócio, é isso.
Boa. Porque eu acho que eu perdi algumas oportunidades mesmo, porque eu sempre tive essa onda de, ai, não, pra eu ficar com uma pessoa, eu tenho que conhecer profundamente, eu preciso ter um tempo longo ali dos primeiros encontros pra poder ir mais à frente e tal. E acaba que a gente perde oportunidades, porque no final das contas, eu não quero resumir aqui e dizer que todo homem é igual, não, tá? Não. E também lembrando que aqui a gente tá falando sobre relacionamentos heterossexuais, porque são as experiências que a gente tem. Eu não acho que todos os homens sejam iguais. Só que eles têm uma determinada cartilha que quase todos eles leem. Uma programação de fábrica, né? E alguns têm os acessórios adicionais que vão fazendo essa diferenciação. Mas eu acho que, no geral, é tudo muito parecido. Então, assim, comentem, né? Já passaram por isso? Vocês também têm essa percepção de que parece que tá todo mundo agindo meio que por uma cartilha mesmo, agindo igual, fazendo as mesmas coisas. Também tem uma coisa que é uma prática masculina, né, muito recorrente, porque homem, eles se protegem, né? Então eles conversam entre si, eles acham que o que eles estão fazendo é extremamente certo, e se um for acusado, o outro vai se juntar e vai dizer, não, de jeito nenhum, porque a intenção não era essa. Então nessa deles se protegerem, eles acabam agindo realmente muito parecido, porque eles estão sempre ali, ó, em grupinho, trocando experiências e repetindo as experiências do outro, achando que sempre é um grande exemplo, porque eles não erram, né? Ainda tem esse detalhe, eles nunca erram, gente, nunca erram. E pra mim, acabou? Agora, não, tem mais uma pra você, tá? Uma desculpa clássica que você já aceitou. Ou deu também, né? Porque vai que... Sim, vou trazer aqui, pegar a Camila. Camila, você tem que vir aqui um dia, falar com a gente. Tô muito ocupada. Surgiu um compromisso inadiável. Agora, você já deu essa desculpa? Eu já dei e já recebi muito. Eu queria saber, porque quando a pessoa dá essa desculpa, por que não incrementa um pouco e diz qual é o compromisso, gente? Porque às vezes lança olha, eu não vou poder ir não, tá? Porque eu tenho um compromisso inadiável. A minha cabeça de atriz fica criando aqui histórias pra saber que raio de compromisso inadiável é esse. Mas é isso, às vezes o compromisso nem existe. É só que a gente não quer ir nesse compromisso mesmo. Entendeu? Entendi. Eu vou levar minha avó no jiu-jitsu. Vou dar banho no meu peixe. Olha, eu já escutei cada desculpa. Não, compromisso inadiável. Marcado, sei lá, pra meio-dia um almoço. Aí 11h30, eu já no caminho, óbvio. No Rio de Janeiro, gente. Se você não sair com pelo menos meia hora de antecedência, não chega. Eu no caminho, a pessoa, desculpa, esqueci que eu tinha marcado um compromisso e não vou poder ir. Ué, mas você marcou um compromisso comigo. Exatamente. É um compromisso também. Por que não falta no outro? Vai faltar justo no meu compromisso? Exatamente. Não, sacanagem. Não, fora o fato, gente, de quando a gente tá falando de sexo, por exemplo, nós mulheres nos preparamos de fato pra aquilo, sabe? Então é um negócio de uma sobrancelha que você correu pra fazer. É sincronizar os banhos com as lavagens de cabelo. Quem é mulher sabe o trabalho que dá. É uma depilação que você ainda não tinha feito, a depilação fixa, então você precisava fazer aquela depilação pontual, entende? A gente um negócio de escolher uma roupa, sabe? E combinar o tipo do date com o tipo do perfume. É toda uma preparação. Aí o cara, meia hora antes da hora combinada, diz que não vai poder ir porque ele tem outro compromisso. Meu filho, teu compromisso é comigo. Agora, sabe o que eu acho? Que na época que não se tinha celular, WhatsApp, BBM, quem lembra do BBM, gente? Que era aquela mensagenzinha que você mandava pelo BlackBerry. Ou então, tipo, um rádio. Quando isso não existia, as pessoas faltavam menos, tá? Porque não tinha como dar desculpa. Sabia que a outra pessoa já estava indo. Exato. Lá. Vamos fazer o moço aí do satélite. Vamos tirar a internet aí um dia, sexta-feira. Inclusive, a gente era mais pontual também. Porque você não tinha como ficar dando desculpa. Vou atrasar 5 minutos, 10 minutos. Você chegava na hora. Exatamente. O mundo era melhor. Será que era? Ai, gente, mas hoje é bom também, né? É bom porque a gente tem o quê? Um podcast pra poder falar sobre todas essas histórias. Sim. Agora, gente, eu preciso contar pra vocês uma triste notícia. Que a gente tá chegando ao final do nosso primeiro episódio do Não Pode Nem Sair de Cima. Podem chorar. Sofrimento. Gente, hoje foi só o começo, foi o start dessa nossa história. E nós vamos trazer aqui convidadas que vivem as mesmas dúvidas que a gente,
Vocês podem ter certeza que a gente vai variar nessa galera. Aliás, se você quiser também participar do nosso podcast, se você for uma pessoa que tem uma história para contar, você pode participar virtualmente, como a gente já falou aqui no início. Você pode mandar um e-mail pra gente, pode mandar no inbox também, que a gente vai dar uma olhadinha lá nas nossas redes sociais. Segue o nosso canal no YouTube. Aí dá aquela o quê? Aquela curtida lá no YouTube e também já assina para poder ficar assistindo tudo que a gente tiver. Bota lá o sininho para quando a gente postar o vídeo vocês saberem e assistirem logo e poderem compartilhar. E é isso. Se você quiser participar presencialmente, a gente vai falar sobre relacionamento, sim, mas vamos falar sobre trabalho, sobre maternidade, sobre envelhecimento, como é pra mulher, né, chegar nessa fase que a gente descobre, meu Deus, estamos ficando velha, né? Não velha, vamos mudar, experiente. Isso. Né? E vamos Maduras. falar sobre isso, filho, vamos falar sobre a vida, a nossa vida. O relacionamento é só a pontinha do iceberg. E pra encerrar, Tabata vai trazer pra gente uma frase que resume esse nascimento. Eu me preparei, tá, gente? Vamos lá. A gente está descobrindo na prática que ser madura, independente e afetuosa não garante um bom relacionamento, mas garante bons encontros e risadas, como a gente teve aqui hoje. Então, a gente quer que vocês sigam a gente nas redes, tá? Mais uma vez eu vou repetir, o nosso arroba é não pode nem sai de cima. Manda a história pra gente, comenta, fala sobre a história da Camila. Aliás, Camila, a gente tá esperando, tá? Que você mande a continuação dessa história aí pra cá. Ih, mas aí o nome é fictício. Eu vou mandar um e-mail pra Camila. É verdade. Mas, Camila, você deve ter identificado que a história era sabe sua, que né? É ela. Se ela tá assistindo, E ela aí, bebê? sabe. E aí, Ela bebê? sabe. E lembre-se, o problema não é você. É que a maioria deles não pode e nem sai de cima.